Amém? Quantos estão preparados para o arrebatamento aqui? Levanta a mão. Nem todos estão. Tem uns que estão nos celulares, tem uns que estão voando, mas glória a Deus. Amém? Hoje é um dia importante, né? Tem eleições municipais. Às vezes você vai ficar curioso para saber aí o que está acontecendo. Acredito que todo mundo está curioso para saber quem vai ser o prefeito de Anápolis, não está? Então, mas espere o culto acabar, tá? Desliga o seu celular agora nesse momento, né? Proclamação da República também hoje, mas foque naquilo que Deus tem para falar com você, amém? Colossenses capítulo 1. Hoje nós vamos meditar num texto. Eu coloquei um tema nessa palavra, e o tema é o que não esperar de Deus. O que não esperar de Deus. Colossenses capítulo 1, está antes de Tessalonicenses, ajudou? Você abre ali, se você achar Romanos, você vai Coríntios ali, aí você vai um pouquinho para frente, que você vai achar Colossenses. Colossenses, primeiro capítulo, a gente vai ler a partir do versículo de número 15, amém? Diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, Ele, Jesus, né? É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Versículo 20. Por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. 21, preste atenção. Antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. O último versículo 23. Desde que continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por Tua palavra em nossas vidas. Eu te peço que ela encontre, Pai, mais uma vez morado em nossos corações. A liberdade do Teu Espírito essa noite para falar, todo espírito de dispersão caia por terra. E que o Senhor nos ensine, Pai, toda glória, toda honra, somente o Senhor cresça, Pai. Em nome de Jesus, nos encha mais com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu perdão, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Amém. Quando eu leio essa carta à igreja de Colossos, né, Colossenses, eu vejo que cada epístola tem uma particularidade específica, tem algo específico e é para um contexto específico. Mas essa carta à igreja de Colossenses é uma carta muito curta, é só apenas 4 capítulos, e tem alguns detalhes que me chamam muito a atenção. Muito provável, quando Paulo escreveu essa carta, ele já estava preso em Roma. A gente sabe que Paulo foi preso em Roma e ali ficou algum tempo antes dele ser morto ali por causa do evangelho. Mas alguns detalhes dessa carta que me chamam a atenção é que Paulo não visitou pessoalmente essa igreja. No capítulo 2 de Colossenses, você vai ver que Paulo falou o seguinte: eu ainda não estive com vocês, eu estou escrevendo, eu não estive presente aí, eu não vi vocês face a face, só que eu tenho muito amor. Muito provável que essa igreja foi fundada por um dos discípulos de Paulo, chamado Epáfras. Este talvez que foi ali até Paulo para levar essa carta, né, sobre algumas coisas que estavam acontecendo naquela igreja de Colossenses. Alguns detalhes são interessantes nesse contexto da igreja de Colossos, para a gente poder atentar ao que Paulo está querendo dizer. A cidade de Colossos, na antiguidade, era uma cidade muito forte. É uma cidade que economicamente ela se tornou
referência naquele tempo. Só que nos tempos de Paulo, que é mais ou menos 60 anos depois de Cristo, que ele escreve essa carta, a cidade de Colossos tinha perdido a sua força, por causa das suas vizinhas. A cidade de Colossos, ela ficava situada na Ásia Menor. A Ásia Menor é aquela cidade de Apocalipse, na Ásia Menor também. Mas ela era vizinha de Laodiceia e Hierápolis. Essas duas cidades cresceram tanto que literalmente abafou a cidade de Colossos. E é nesse contexto que Paulo, para alguns historiadores e teólogos, escreve uma carta a uma igreja de menos significância aos nossos olhos. Por exemplo, Paulo escreveu carta aos romanos, uma igreja forte, uma igreja grande, uma cidade forte, a igreja de Corinto, e várias outras cartas, mas essa de Colossos, ele endereça essa carta para um contexto de uma cidade que estava praticamente vazia, sem força, mas Paulo dá importância, e o que ele conta aqui serve para nós hoje. Um outro detalhe muito interessante que eu acho para a gente entender, é que no capítulo 4, a partir do versículo 16, 17 e 18, nos últimos versículos, Paulo cita algo muito interessante. Paulo falou o seguinte, vocês vão ler essa carta, e vocês vão mandar essa carta para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é aquela igreja de Apocalipse capítulo 3. A igreja autossuficiente, uma igreja que é alertada pela revelação de Jesus. Então é interessante que a gente não tem uma epístola de Laodiceia. Vamos ver aqui, abre aí Colossenses capítulo 4. Vamos ler para vocês entenderem, o versículo 16, Colossenses 4,16, diz o seguinte: depois que esta carta for lida entre vocês, faça que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Olha só, então Paulo escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia, e essa carta também, ela foi designada para a igreja de Laodiceia. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque nós estamos aqui, mais ou menos, eu estou arredondando, para 60 anos depois de Cristo, em que Paulo escreve essa carta. 40 anos depois, mais ou menos, tem a revelação do Apocalipse. E o principal alerta da igreja de Laodiceia é a autossuficiência. E qual que é o principal cuidado aqui que Paulo está tentando mostrar? Que Cristo é suficiente. É como se a igreja de Laodiceia recebesse essa carta e não aderiu ao que estava escrito, aos ensinamentos. Essa carta de Colossenses, ela tem 4 pilares. É interessante a gente fazer isso, porque é uma carta curta e dá para a gente resumir bem. O primeiro pilar aqui, que Paulo está tentando mostrar, é que Cristo é supremo sobre toda a criação. O que estava acontecendo é que existiam novas ideias lá na igreja de Colossos, as pessoas estavam distorcendo o evangelho, e Paulo então escreve essa carta falando o seguinte: Cristo é supremo sobre toda a criação. Até o início do gnosticismo, duvidando da divindade, humanidade do próprio Jesus, e Paulo tenta mostrar isso. Então o primeiro pilar aqui dessa carta é que Paulo tenta mostrar que Cristo é supremo sobre toda a criação. A segunda coisa que Paulo tenta mostrar aqui é que os cristãos devem tomar cuidado com as falsas ideias. Por isso que eu gosto da Bíblia, e eu vejo que ela chega para nós com toda intensidade. Hoje nós devemos tomar cuidado com falsas ideias. O terceiro pilar que acontece aqui, que Paulo mostra, é que o cristão deve depender de Cristo e somente de Cristo. E isso é muito interessante para nós hoje. Nós devemos depender de Cristo e somente de Cristo. Na nossa caminhada hoje, nós dependemos muito mais do que Cristo pode fazer por nós, e se Ele não faz, e se as coisas não saem da forma que eu quero, isso me balança, isso me faz parar, sabe? E o último ensinamento aqui, e talvez o mais importante, se eu fosse resumir esse livro de Colossenses, eu falaria essa frase: Cristo é suficiente para trazer plenitude e novidade para os cristãos. Paulo usou 4 capítulos para escrever a igreja de Colossenses, para a igreja de Laodicense, dos Laodicenses, que Cristo é suficiente.
que Cristo é suficiente. Como eu disse, a igreja de Laodiceia, ela é abordada ali em Apocalipse capítulo 3 com um alerta principal, que é o orgulho, que é a autossuficiência. Porque onde tem autossuficiência, Cristo não pode ser suficiente. Onde tem eu, Cristo não pode habitar. É Cristo que habita em minha vida. Ele é o centro. Então, o que essa carta nos diz é sobre a suficiência de Cristo. E eu preciso entender que não há nada fora de Jesus que eu preciso. Não há nada fora de Deus que não esteja em Jesus, e não há nada fora de Jesus que é necessário para a minha vida. É claro que quando eu tenho a Cristo, tantas coisas vão acontecer. É impossível andar com Deus e não ser abençoado. É impossível andar com Deus e não ter as bênçãos. Só que Cristo tem que ser suficiente e necessário para mim entender que eu não preciso de nada mais do que Ele mesmo. E é por isso que eu preciso imitar a Cristo. Quando Paulo cita escreve esse livro, talvez ele estava falando o seguinte: nós temos que imitar em Cristo, porque Cristo é totalmente suficiente para nós. Como ele escreveu em Coríntios, no capítulo 11, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como Paulo escreveu a carta a Efésios, no capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filho amado. A grande questão é que nós precisamos entender quem nós somos para saber o que vai fazer. Nós nos perdemos no primeiro passo. Nós não sabemos quem nós somos. Nós só vamos saber o que fazer se nós soubermos quem nós somos. Existe a história de um homem chamado David Livingstone, muita gente conhece. E ele foi um dos precursores para levar o evangelho na África. E foi muito importante para a geografia, para a história, para o próprio evangelho, é claro, descobrindo rios, comunidades e pregando aquele povo. E o que aconteceu foi que David Livingstone, claro, morreu. E alguns anos depois, alguns missionários foram visitar aquelas comunidades onde esse homem passou pregando o evangelho. E em uma delas, os missionários começaram a falar de Jesus, e aquele povo daquela comunidade falou o seguinte: mas esse Jesus já esteve aqui. E os missionários ficaram assim: não tem como, eles viveram há mais de 2000 anos, não tem como ele ter vindo aqui. E eles ratificaram: esse homem já esteve aqui. Mas eles estavam falando de quem? De David Livingstone. Eu fico pensando quando chegará o nível que quando eu chegar na minha empresa, as pessoas falam o seguinte: Jesus chegou. Quando eu chegar no meu trabalho, quando eu chegar diante da minha família, as pessoas vão falar o seguinte: Jesus chegou. Porque nós temos que ser imitadores de Cristo em tudo, em todos os atos, pensamentos, falas. Nós temos que ser imitadores de Cristo 24 horas por dia. Nós queremos viver um evangelho em que nós imitamos Cristo em certas ocasiões, porque em outras eu vou ter que abrir mão e eu não quero. Só que nós devemos imitar Cristo em tudo, na sua forma de agir, na sua forma de falar, na sua forma de pensar. Existe até um pensamento, eu considero esse pensamento um pouco infantil, mas eu vou trazer aqui para a igreja. É aquela velha questão assim: se Jesus, eu vou fazer alguma coisa, eu pergunto: se Jesus estivesse aqui, ele ia fazer? Eu vou falar uma coisa, se Jesus estivesse aqui, ele ia falar? Eu estou pensando uma coisa, será que Jesus estava pensando isso? Eu acredito que esse é um pensamento um pouco infantil, mas que é necessário para a igreja hoje, porque nós não agimos como Cristo. Nós lemos as palavras de Paulo, nós lemos os ensinamentos, nós sabemos que temos um espelho. Paulo falou em 2 Coríntios o seguinte: que nós devemos refletir como espelho a glória de Cristo. Só que a igreja hoje não reflete essa glória. Uma das formas mais eficazes de pregar o evangelho é o próprio testemunho. E o próprio testemunho dos seus atos, da sua fala, do seu pensar, do seu agir. Seja imitador de Jesus. É por isso que eu quero tentar responder essa pergunta: o que não esperar de Deus? E eu quero que você foque nas respostas, nesses dois pilares que eu falei: a suficiência de Cristo e o imitar a Cristo. O que não esperar de Deus? Porque como imitador de Cristo eu não posso fazer. Então a primeira coisa que eu não posso esperar de Deus
é engano, mentira. Eu não posso esperar de Deus o engano e a mentira. Então, se eu encontro em Cristo uma suficiência, ou se eu vou imitá-lo, eu não posso viver no engano e na mentira. Colossenses no capítulo 3 fala o seguinte, no versículo 9: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual, sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Provérbios no capítulo 12 diz que o Senhor odeia lábios mentirosos. Igreja, quantas pessoas que têm vivido na mentira, no engano, quantas pessoas que levam a sua vida, levam o seu ministério no engano, na mentira. É um espírito de Balaão. Lembra de Balaão, aquele que conversou com a jumenta? Balaão foi um homem que foi usado por Deus para falar um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Números capítulo 23, verso 19, que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, ele não cumprirá. Tendo ele prometido, ele não fará. Só que Balaão foi um homem que, com a sua ideia, dispersou a nação de Israel. Para quem não conhece a história, eu vou resumir ela. Os moabitas estavam com medo do exército de Israel, que estava chegando perto deles, porque eles estavam caminhando à terra prometida. E todos os outros povos que apareciam, os israelitas venciam. Balaque, que era rei dos moabitas, falou o seguinte: eu vou mandar chamar Balaão, para Balaão amaldiçoar esse povo, e talvez eu consiga ter vitória e ter êxito. O que acontece é que Balaão, por 3 tentativas, ao invés de amaldiçoar, abençoou Israel. E ele falou o seguinte: não tem como, Deus não deixa eu amaldiçoar esse povo é um povo abençoado. E Balaão vai embora. E quando a gente lê a história em parte, a gente até aplaude, falou: ó, Balaão deu certo. Só que não, a gente continua lendo a história no livro de Números, e a gente vai ver que Balaão é como se ele tivesse chegado no ouvido do rei Balaque e falou o seguinte: ó, eu não posso amaldiçoar, mas eu tenho uma ideia. Você pega as mulheres moabitas, faz elas seduzirem os homens israelitas, que eles vão ficar com elas, eles vão adorar os seus deuses. E foi isso que aconteceu. Mais de 24 mil homens, pessoas, morreram nessa armadilha de Balaão. E Balaão, um homem que aparentemente começou bem, ele é motivo de alerta. 2 Pedro no capítulo 2, no verso 14, Judas 1:11, Apocalipse 2:14, ele é um motivo de alerta como enganador. Um homem que teve a sua boca usada por Deus, mas que viveu no engano. E não espere de Deus, então, o engano. Não espere de Deus que Ele vai se alegrar com a mentira. Sabe, nós temos que buscar a integridade. Integridade. Eu digo que a integridade, ela não pode ser medida. Eu não tenho como ser 50% íntegro. Ou eu sou ou não sou. Sou 90% íntegro? Não, eu sou, eu não sou. É obediência. Meia obediência é desobediência. Meia verdade é mentira. E a igreja hoje às vezes caminha nisso, em meia verdade, em meia obediência, em meia integridade. Ou você é, ou você não é. É como se eu falasse para a igreja o seguinte, ó, como se Deus falasse para a igreja: você vai chegar no seu destino assim, você vai pregar aqui a primeira direita, a terceira à esquerda, e você vai chegar. Só que nós não. Pelo nosso contexto, a gente justifica: Deus, o Senhor sabe o que aconteceu comigo, eu tenho que passar para o outro lado, eu vou chegar. É nesse do passar para o outro lado que a gente não chega no destino. A primeira à direita, a terceira à esquerda não é sua casa não, né, Marcelo? Falei aleatório. Mas é assim que acontece com a gente. Deus mostra o caminho, está tudo escancarado na nossa cara, tem a palavra de Deus para nos instruir, tem liderança que falam com a gente, é alerta o tempo todo, e a igreja dorme. Dorme. Hiberna. Eu falei do espírito de Balaão, que é o espírito enganador, mas um outro espírito que rodeia a igreja é o espírito de Saul. 1 Samuel capítulo 15, é muito interessante essa história. Deus, ele falava por intermédio do profeta Samuel naquele tempo. E o que aconteceu foi o seguinte, ó: Samuel, vai lá falar para Saul que vocês vão lutar contra os amalequitas. E é o seguinte, vocês vão chegar lá, vocês vão destruir tudo e vocês vão vencer. A regra é clara.
destruir tudo. O que aconteceu? Saul quis usar de uma artimanha lá, não matou o rei, não matou bois, não matou algumas ovelhas, não sei se ele achou os bois graúdos, queria fazer um churrasco, alguma coisa, mas ele não obedeceu. Obedecer em parte é desobediência. E o que mais me chama a atenção desse texto, é que o profeta Samuel vai lá falar com Saul e falou: Saul, o que você fez? Aí sabe o que Saul fala? 1 Samuel capítulo 15, versículo 20. Olha o que Saul fala: mas eu obedeci ao Senhor, eu me sacrifiquei, eu fui lá, lutei, a gente venceu. Peraí, obedecer em parte é desobediência. Foi aqui que Samuel falou o seguinte: é melhor você obedecer do que sacrificar. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que está sacrificando demais, mas está desobedecendo de menos. As pessoas acham que está se doando demais. Pelo meu contexto, pela atualidade. Se Jesus vivesse hoje era diferente. Se Jesus vivesse hoje, ele tinha um WhatsApp, Instagram. Talvez teria mesmo. Mas não usava para mandar pornografia. Mas não usava para fofocar, falar mal dos outros, para ser linguarudo. A gente atualiza o evangelho no nosso contexto para nos satisfazer. E espere que Deus participe do nosso engano. Porque o pior engano que nós estamos inseridos é um engano espiritual. Aquele que eu estou achando que estou aproximando de Deus, mas eu estou só caindo. O pior engano, a pior mentira é achar que eu tenho intimidade com Deus e não tenho. Sabe por quê? Porque eu passo a semana toda e não pego na Bíblia, que é o nosso pilar. Eu passo a semana toda e não oro, que é o nosso pilar. Eu passo a semana toda e a minha boca não é usada para falar sobre o amor. É só ódio, é só rancor. Vivendo no engano, não espere isso de Deus. Então a primeira coisa que eu não posso esperar de Deus é o engano. A segunda coisa, ela é complemento dessa primeira, mas eu fiz questão de colocar para que eu fale algumas coisas a mais, é a complacência com o pecado. Eu não posso esperar de Deus a complacência com o pecado. Deus não é gentil com o pecado. E lembro para você que eu estou falando sobre o imitar a Deus. Então, eu também não posso ser gentil com o pecado. O escritor D.L. Moody falou uma vez que ou a palavra de Deus me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da palavra de Deus. Não tem outro caminho. Ou você está aproximando da palavra de Deus, ou você está aproximando do pecado. É bem forte isso. E faz a gente refletir bastante na nossa caminhada. Gente, nós temos que odiar o pecado, fugir da tentação. Temos que saber quem é o diabo. As pessoas não falam hoje muito do diabo na igreja. Mas o diabo, ele se disfarça de anjo de luz. O diabo, ele é esperto, ele é astuto. O diabo, ele não chega com uma bandeja falando pecado para você. Ele chega com um fruto maravilhoso para você morder. E nós temos que entender que existe sim pecado no mundo, que todos nós somos pecadores. Paulo, no Romanos capítulo 3, ele fala o seguinte, eu vou ler a partir do verso 10. Não se sinta desmerecido por essa leitura. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Suas gargantas são túmulos abertos, suas línguas enganam, veneno de serpentes, suas bocas são cheias de maldição, seus pés ágeis para derramar sangue, ruim, desgraças. Ninguém conhece o caminho de paz. É uma boa palavra para a gente, né? Paulo escancarando, vocês não merecem. Aí no versículo 23 ele falou o seguinte: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Espera aí, o mesmo Paulo que falou em 2 Coríntios que nós vamos refletir a glória de Deus, ele está falando que agora nós estamos sendo expulsos da glória de Deus. Calma, que tem um 24, versículo 24 de Romanos 3. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por meio da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a palavra para nós. É por isso que a cada dia eu preciso acordar com o pensamento da cruz de Cristo para a minha vida.
A cruz de Cristo é a mensagem principal. O que menos vemos, o que menos se fala na igreja é sobre a cruz de Cristo, o plano de redenção, mas é o plano principal. Porque ao tempo que eu sou pecador, eu tenho um sangue de Jesus que me redime. Eu sou redimido pelo sangue do Cordeiro. É por isso que eu não posso ser complacente com o pecado. É coisinhas que a gente não abre mão, porque vai dando certo, sabe? No nosso entender, gente, nós justifica alguns pecados nossos, ou selecionamos alguns pecados. Nós botamos graus, se é elevado, se não é, se é forte, se é grave, se não é. E a gente seleciona os pecados que não pode mesmo. Vou falar sobre um pecado aqui que não se fala muito na igreja. Tiago capítulo 4, versículo 17. Olha o que Tiago fala. Agora pois, presta atenção. Agora pois, que sabe fazer o bem, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ah, mas o pecado não é só adultério não, não é só mentira não. Ah, o pecado não é só o vício, não. O pecado é quando eu estou como bom samaritano. Lembra? Eu atravesso a rua para não ajudar. Sabe, eu não sou misericordioso com o meu próximo. Aliás, o meu próximo é o meu vínculo. As pessoas que eu não conheço, não, é tanto problema para mim. Não fala mais de amor ao próximo. Não fala sobre a ajuda de estrangeiros, de viúvas. O paralítico então, tem coisas que nós não conseguimos largar. Pecadinhos que a gente não consegue soltar. Sabe por quê? Porque vai dando certo. Vai dando certo. Eu tô com isso, mas eu tô levando minha vida, tá dando certo, não tá tendo consequência grave, e a gente vai indo. O fim é uma letargia espiritual. É um estádio de inércia, sabe? Eu literalmente venho para a igreja e é como se eu fosse um nada e saísse um nada. Eu até recebo, mas chega na segunda-feira eu já saio tudo. Eu lembro de uma história, pequena história, uma ilustração, que conta de um sábio que estava conversando com um jovem, e aquele jovem, né, claro, pedindo conselho para o sábio foi fazer algumas perguntas para esse jovem. E aquele sábio perguntou para ele: se nunca ninguém soubesse, não ia fazer mal a ninguém, sabe, ninguém ia ser prejudicado, nem você, sabe, ninguém ia saber, você mentiria por 50 mil reais? Aí aquele jovem pensou, falou assim: eu mentiria por 50 mil reais. Se ninguém ia ficar sabendo, não ia fazer mal a ninguém. E aquele sábio refez a pergunta, falou o seguinte: se ninguém ficasse sabendo, não ia fazer mal a ninguém, sabe, não ia prejudicar ninguém, nem você nem ninguém, sabe, esse dinheiro ia cair do céu, você mentiria por R$1? Aquele jovem ficou bravo. Falou o seguinte: quem você pensa que eu sou? Aí aquele sábio falou o seguinte: eu sei quem você é, só estou estabelecendo o seu preço. Igreja, qual é o nosso preço? Do que nós temos abrido mão? Qual é o nosso valor? Eu lembro de uma outra história, de um pregador que virou pregador oficial de uma cidade pequena de um determinado país. E como a cidade era pequena, todo mundo sabia o que estava acontecendo. E como ele era o pregador, todo mundo sabia que ele era o pregador. Ele era o pregador principal, da igreja principal, né? E aquele pregador, uma vez, ele foi pegar um ônibus, e ele pagou, né? Nessa cidade, pagava, era para o motorista lá, e o motorista recebeu, deu o troco. E quando aquele pregador sentou, ele viu que tinha passado 25 centavos no troco. E ele ficou remoendo na cadeira dele: será que eu devolvo esses 25 centavos? Será que eu não devolvo? Ficou, não, ele não vai perceber 25 centavos, o que vai fazer diferença? Só que quando ele estava descendo do ônibus, ele devolve os 25 centavos. E o motorista falou assim para ele: você é o pastor da igreja, né? Ele falou: sou. Eu devolvi trocar mais para o senhor. Eu coloquei uma pequena quantia para saber se você seria fiel no pouco.
Porque eu estou querendo visitar a sua igreja, e se você não devolvesse esse dinheiro, eu não iria visitar. Mas agora eu vou lá visitá-lo. A história conta que o pastor agarrou num poste ali e falou o seguinte: Deus, quase eu perdi uma alma por miseráveis 25 centavos. É o que acontece com a gente, igreja. Nós perdemos por 25 centavos, por nada, por nada. Não seja complacente com o pecado. Preste atenção, 1 Pedro no capítulo 2 fala o seguinte: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus. Gente, essa palavra é mais atual do que o amanhã. Como nós temos comportado diante das dificuldades de outras pessoas que estão ao nosso redor. Eu li um livro chamado A Igreja Desviada, de Charles Swindoll. E esse livro me falou muito comigo. E eu nunca esqueço uma história, um exemplo que ele contou da sua própria vida lá. Que ele tinha a família dele tinha uma casa de praia. E essa casa de praia, as ondas batiam ali, né? Nas rochas ali, na área, estavam diminuindo. A cada ano que eles visitavam aquela casa, eles mediam e tinha diminuído um pouco. E eles achavam aquilo muito engraçado. E eles ficavam esperando o ano que vem para ver quanto que tinha diminuído. 5 centímetros, 10 centímetros. Só que chegou um tempo, o que aconteceu? Erosão, tudo desmoronou. É assim que o pecado faz com a gente, igreja. Ele vai nos afastando ao pouco de Deus. Ele vai nos afastando. Ele vai nos afastando. E a gente não está vendo. E a gente está achando engraçado, porque não está acontecendo nada. Chega um tempo que desmorona. Não deixe chegar nisso, porque é muito difícil recomeçar, igreja. É muito difícil recomeçar. Se tem algo para você consertar, se conserte. Se tem algo que você precisa melhorar, melhore. Se tem algo a perdoar, a pedir perdão, perdoe. Não viva com essa culpa. Não viva com essa culpa, igreja. Arranca todo o laço do passado. Arranca, perdoa. Viva o novo, viva uma nova experiência. Porque esse Deus é um Deus que se aproxima de nós. O pecado nos afasta de Deus. Não seja complacente, conserte aquilo que tem que ser consertado. Em nome de Jesus. O que não esperar de Deus, o engano. O que não esperar de Deus, a complacência com o pecado. E o que não esperar de Deus, por último, salvação sem Cristo. Não podemos esperar de Deus salvação sem Cristo. Nós lemos um texto de Colossenses no primeiro capítulo, no versículo 16 e 17, eu vou reler. Fala o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Aí diz o seguinte: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Atos capítulo 4 no versículo 12, preste atenção: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Aleluia! Por que eu coloquei esse ponto que parece ser óbvio? Salvação sem Cristo, tá. Porque muitas vezes na nossa caminhada nós não colocamos Cristo como centro. Cristo é o centro, igreja. Cristo é o centro. Se eu estiver no centro, Cristo não vai habitar. Se os meus desejos estão no centro, Cristo não vai habitar. Se os meus sonhos estão no centro, Cristo não vai habitar. Cristo é o centro da nossa salvação. Só que entenda uma coisa: a salvação, ela não está no final da linha. Nós pensamos que a salvação é só no final. A salvação está no início. Eu não ando para ser salvo, eu ando porque eu sou salvo. Entenderam? Eu não faço as coisas porque eu vou ter salvo lá na frente. Não, eu faço porque eu entendi uma graça surpreendente de Cristo em minha vida. Eu sei que eu sou salvo e agora eu vou agir como salvo por Cristo.
Sabe qual que é a evidência da salvação? É um contínuo arrependimento e um contínuo crescimento. A evidência de que você é salvo é se você se arrepender todos os dias, é se você crescer todos os dias em Cristo. Não pense salvação como o final da linha. Não, porque o arrepender é hoje, porque o buscar é hoje, porque o crescer é hoje. E eu faço isso quando eu entendo que a salvação é o meu primeiro passo em Cristo. Spurgeon falou algo extraordinário, olha só. Spurgeon falou uma coisa, uma frase bem pequenininha, mas é sensacional. Ele falou o seguinte: a santidade é o lado visível da salvação. Eu acho, gente, essa frase eu acho extraordinária. A santidade é o lado visível da salvação. Sabe por quê? Porque quando eu entendo a salvação, eu ando em santidade. O que é andar em santidade? Separado para Cristo, buscando conhecê-lo mais. Hebreus capítulo 12, no versículo 14, fala o seguinte: sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Gente, somente Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo. Jesus falou o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Dia 31 de outubro, não foi Halloween, foi aniversário da Reforma Protestante. 503 anos em que Martinho Lutero afixou aquelas 95 teses na porta ali daquele castelo, né? E um dos principais argumentos contestados foi justamente esse: que Cristo não era o centro. Pagamento de indulgências, penitências. E Martinho Lutero dando um impacto em toda a comunidade, e para nós até hoje isso reverbera, né? Isso tem força. Seguinte, cara, você não precisa pagar pelo seu perdão. Você não precisa, você não tem que, sabe? Porque a salvação não é lá. Talvez eles pensavam que a salvação era no final, né? Você tem que pagar para você chegar lá. Não, o preço já foi pago aqui no início. O preço já foi pago aqui. Aqui que Jesus morreu, não foi lá. Indulgências, penitências, ó, você tem que fazer o seguinte: você tem que jejuar, você tem que vigiar, você tem que dar esmolas, você tem que... penitências. Não, peraí, não é por débitos nem deméritos, é pela graça que nós somos salvos. Eu sei que eu nunca vou merecer, mas que eu recebi isso de graça, um favor imerecido, e a minha caminhada é com esse entendimento. É por isso que eu falei no início: Cristo é suficiente. Quem entende a suficiência de Cristo anda diferente. As pessoas não falam muito isso na igreja hoje, infelizmente. Escutamos tantas palavras aí, mas não se fala isso. Por quê? Porque a gente acha que as pessoas vão deixar de fazer as coisas. Gente, quem entende quem Cristo é em sua vida, não deixa ministério. Se Cristo é suficiente, você não vai deixar os seus dons e talentos e usar para outras coisas. Se você entende isso, a sua vida está à disposição de Jesus. Se você entende o plano da crucificação, de redenção dos seus pecados, a sua caminhada é diferente. O que não esperar de Deus? O engano, a complacência com o pecado e salvação que em Cristo. Lembra daquilo no início que eu falei, que nós devemos ser imitadores de Deus, de Cristo. Então nós não podemos viver no engano, nós não podemos ser complacentes com o pecado, e nós não podemos tirar Cristo de centro. Eu quero concluir essa palavra. Eu falei de 3 coisas que nós não podemos esperar de Deus, mas não é coisas ruins, né? A gente às vezes escuta um não, a gente já leva para o lado negativo. Graças a Deus que Deus não é complacente com o pecado, que Deus não é mentiroso, que Deus não é enganoso. Graças a Deus que nós somos salvos por Cristo, né? Mas tem uma coisa que nós podemos esperar de Deus.
que é a essência de todo o Evangelho. Eu digo que é a essência de tudo que está em Jesus. O que esperar de Deus? Amor incondicional. Igreja, você é amada por Deus. Eu tenho que caminhar com essa certeza. Isso não pode sair do meu coração. Isso tem que, ao mesmo tempo que me constrange, tem que me tornar uma pessoa melhor. Um amor incondicional que eu recebi e que me abraçou de uma forma, sabe, constante. 1 João capítulo 4, verso 14. Eu quero que você preste bastante atenção nessa leitura. Preste atenção, não abra, preste atenção. Já estou acabando. João falando a partir do verso 14. 1 João 4, 14. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós. Olha isso, igreja. Olha a essência disso. O amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Neste mundo somos como Ele. Olha o último versículo 18. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Sabe qual é esse medo que está falando aqui? O medo lá do início, Gênesis capítulo 3, versículo 10. Eles pecaram, Deus veio visitar Adão, e Deus falou o seguinte: Adão, onde você está? Sabe qual foi a resposta de Adão? Ouvi os teus passos, tive medo e me escondi. Infelizmente, o esconder, ele vem de geração em geração. Esconder de Deus, esconder de Cristo, esconder do Pai. Só não se esconde quem entende o amor incondicional. Só não se esconde quem entende que nós podemos sim esperar de Deus um abraço de amor. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, tenha plena confiança para entrar com ousadia no Santo dos Santos. Sabe por quê? O véu do santuário se rasgou de alto ao baixo, e nós temos acesso ao nosso Pai por um amor incondicional. Morremos com Cristo. Morremos com Cristo para nascermos para Cristo. É isso que é entender o amor. Não espere o engano, não espere a mentira, não espere a complacência com o pecado, não espere uma salvação sem Cristo no centro, mas espere um amor, aliás, um ousado amor de Deus. É isso que nós vamos cantar essa noite. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Vamos colocar em pé, igreja, amém?